Vou conversar agora com a nossa âncora, a Daniela Lima, do CNN 360. Está no fim de semana, mas tem apuração sobre esse caso porque está acompanhando ali. Dani, é muito bom recebê-la aqui ao vivo. Espero que a gente possa trazer informações aí para quem nos acompanha, mesmo que no domingo. Queria saber de você, segundo essa apuração, Roberto Jefferson ainda não se entregou porque o próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação de que o ministro da Justiça iria até o local para resolver esta situação. Ele está aguardando a chegada do ministro para isso? Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN Brasil. Sim, Evandro Cini, as informações que eu tenho da cúpula da Polícia Federal e também de pessoas que estão acompanhando com lupa esse processo como um todo, é a de que o Roberto Jefferson, presidente de honra do PTB e aliado do presidente Jair Bolsonaro, reivindica a chegada do ministro da Justiça, Anderson Torres, para poder ali fazer um gesto, né? Sair de casa com segurança. Foi o que disse um aliado que está com Roberto Jefferson dentro da casa dele e gravou um vídeo que chegou às autoridades. Eu tive acesso a esse vídeo. Nesse vídeo, Roberto Jefferson aparece sentado dentro da sala da casa dele. Esse aliado conta que está lá dentro. Ele diz que Roberto Jefferson está aguardando o ministro da Justiça, Anderson Torres, chegar para que possa sair de casa com tranquilidade. Ele diz ainda que Roberto Jefferson tem uma metralhadora em casa, aspas, metralhadora, e que essa metralhadora não teria sido usada, ao contrário dos relatos de agentes da PF de que houve disparos e do que o próprio Jefferson disse mais cedo nas redes sociais. Esse aliado, com Roberto Jefferson ao lado, confirma que o presidente de honra do PTB arremessou uma granada contra o carro da Polícia Federal. Essa segunda informação de que a granada foi arremessada contra o veículo é da própria PF, de investigadores que estão lá e com os quais eu estou conversando. Esse aliado diz: Roberto Jefferson arremessou uma granada, mas foi o fiapo da granada que atingiu 2 agentes da PF, que, segundo ele, passam bem. As informações que a gente tem da própria Polícia Federal é de que uma agente mulher foi levada desacordada, atingida por esse resto, né, por esses estilhaços, agora me veio a palavra, sim, da granada, e um outro agente também teria ficado ferido. Mas a situação no momento é essa. Ele reivindica a presença do ministro da Justiça, que o presidente da República disse mais cedo que está a caminho do Rio de Janeiro, para mediar essa saída, digamos assim, de Roberto Jefferson. Pois é, né? Roberto Jefferson está na cidade de Comendador Levi Gasparian, que fica ali no interior do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Federal, os policiais atingidos foram levados ali para um hospital que fica numa cidade muito próximo de Levi Gasparian. Ô Dani, eu queria saber de você também, né, já que você acompanha tão de perto essas decisões que são proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes neste caso. Quero saber quais foram os argumentos apontados agora pelo ministro Alexandre de Moraes para revogar essa prisão domiciliar da qual Roberto Jefferson tinha direito até então. Deixa eu aproveitar que você está lançando esse gancho, Evandro, para poder explicar algumas coisas que precisam ficar muito claras para quem está em casa. Claro. Eu tive acesso e enviei mais cedo para o site da CNN a decisão do Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson não é um cidadão comum. Roberto Jefferson é um preso. A prisão domiciliar é um regime de prisão, mais brando do que a prisão carcerária, mas é um regime de prisão. E essa prisão domiciliar é um benefício que foi concedido a ele que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Teve a denúncia acatada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não por uma pessoa. Aras denuncia por crimes, inclusive contra o Estado de Direito, e o plenário do Supremo confirma. Ele reincide diversas vezes. E aí chegamos à situação dessa decisão que eu vou detalhar para vocês que estão aqui com a gente. O ministro Alexandre de Moraes traz ali a série de quesitos que foram impostos a Roberto Jefferson para que ele pudesse ficar preso em casa e não no presídio. Ele alega que sofre de uma doença gravíssima, tem a saúde instável. Entre os requisitos estava não voltar a delinquir atentando contra o Estado Democrático de Direito, utilizando as redes sociais. E aí eu trago para vocês um trecho de um áudio, de um vídeo
no qual o Roberto Jefferson prega um golpe às vésperas do 7 de setembro nos seguintes termos. Ele se dirige ao presidente da República e trago aqui para vocês, né? Se ele, Alexandre de Moraes, toma conta das ações do Executivo, acabou. Ele não pode fazer isso. Você, ele se dirige a Jair Bolsonaro, tem que mandar os seus fuzileiros navais amanhã prender todo o sniper que tiver em cima do prédio aí no eixo monumental. Isso era sobre o sistema de segurança do 7 de setembro. Todo, cana, desarma e mete na chave. Tira todo o bloqueio do meio da rua. Ele se refere a uma ação armada utilizando os fuzileiros navais, ou seja, forças armadas, para prender um integrante do Supremo Tribunal Federal. Não foi a única coisa que Roberto Jefferson fez. A gente assistiu, eu pelo menos estarrecida, um vídeo que ele jogou nas redes na sexta-feira à noite, referindo-se à ministra Carmen Lúcia, uma senhora de mais de 60 anos de idade, como prostituta arrombada. Ali ele comete outro crime, calúnia, difamação, injúria, todos esses passíveis de prisão. É com base nessa incitação ao uso das Forças Armadas contra o Supremo Tribunal Federal, com base nas seguidas ofensas disparadas com desinformação contra integrantes do Supremo e com base nas suspeitas que confirmaram-se, já que ele era um preso que tinha granadas, preso que tinha metralhadora e granadas, de que ele poderia empregar o uso da força contra o Estado de Direito, o que se comprovou um fato hoje, foi que foi exarado o mandado de prisão, ao qual Roberto Jefferson reagiu com granada no Rio de Janeiro. O Dani, quer dizer, então seriam agora nesse momento, né? E ele sequer poderia estar usando as redes sociais, né? Ele não poderia fazer nenhum tipo de publicação, embora estivesse na casa dele. Essa determinação lá, a anterior ainda, já proibia Roberto Jefferson de fazer o uso das redes sociais exatamente por conta desses ataques. Agora, Dani, há também algum tipo de relação dessa operação de hoje pelo fato de, a partir de terça-feira, por conta do segundo turno, as pessoas não poderem ser mais presas naquela lei de pré-eleição? Pode ser que a operação tenha sido encaminhada justamente nesse fim de semana, exatamente por conta disso? Não, Evandro, sabe por quê? Porque prisão em flagrante, ela segue sendo autorizada. Ah, é verdade. Né? Então, e esse é o caso do Roberto Jefferson. E agora, gente, é preciso entender o que virou isso, graças às ações dele. Ele que antes era alvo de mandado de prisão por atentado ao Estado de Direito, com uso da força, ameaça à independência entre os poderes, calúnia, injúria, difamação, também disseminação de fake news, passa a ser alvo, claro e confesso, de tentativa de homicídio contra 2 policiais federais. É disso que se trata, gente. Não dá para tentar buscar um ângulo que fuja da gravidade da situação. Você tem alguém que sobrevive de dinheiro público, porque o Roberto Jefferson ainda, embora proibido, maneja recursos do PTB e por muito tempo manejou recursos do PTB, usando esses recursos para comprar armamento de guerra. Eu abro aspas para o que disse o aliado que estava ao lado de Roberto Jefferson. Ele disse, ele tem uma metralhadora aqui, mas ele não disparou. Ele jogou uma granada e os estilhaços, o fiapo da granada, é o que ele diz, atingiram a Polícia Federal. Ele tem armamento de guerra e ele é um preso. Eu chamo isso a atenção porque se a gente imaginar, e esse é um debate que está acontecendo, né? Se isso acontecesse no Morro, ele já não estava mais vivo. E muita gente tentando subverter a ideia. Tem aliados do presidente Jair Bolsonaro, como o deputado Otoni de Paula, que estão pedindo que as Forças Armadas cheguem até lá para defender Roberto Jefferson da Polícia Federal. A coisa escala nas redes de uma forma que a gente perde um pouco a noção do que está acontecendo. Eu acabo de receber aqui, Evandro, uma nota do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestando solidariedade ao delegado Marcelo Vilela e à policial federal Karina Lino Miranda, que foram feridos nesse atentado, né, urdido pelo Roberto Jefferson hoje no Rio de Janeiro.
Bom, todas essas informações que vocês viram agora, né, nessa conversa que eu estou tendo aqui com a Daniela Lima, que está na casa dela, mas seguiu apurando e por isso destinou um pedaço do seu tempo para falar ao vivo com a gente, também estão no site cnnbrasil.com.br, bem na capa do site lá, esta apuração que chega então com a nossa âncora do CNN 360, Daniela Lima, e ao longo da nossa programação, é claro que a gente vai atualizar a informação, inclusive, né, caso saibamos que o ministro chegou ao local e se de fato ele conseguirá conduzir uma retirada de Roberto Jefferson deste local que, segundo a decisão, deve deixar a prisão domiciliar e seguir novamente para o regime fechado. Dani, muito obrigado, viu? Um bom trabalho para você, bom descanso também, né? Bom trabalho com descanso, vamos misturar assim, porque está envolvendo as duas coisas. E se você tiver mais novidades, o espaço está sempre aberto, você sabe disso. Querido, obrigada. Eu me despeço com uma informação. Procurei ministros do Supremo para saber como eles avaliaram a nota de Arthur Lira, que dessa vez fez, ao contrário de outras, agiu rápido, né? Entendem aí que esse episódio foi danoso demais para Jair Bolsonaro, que tem Roberto Jefferson um aliado inconteste, né? E que preferiu ir a campo o mais rápido possível para se distanciar deste ex-deputado e presidente de honra do PTB. As ordens, muito bom trabalho para você e para todo o time da CNN que está ao vivo coordenando essa cobertura. Até mais, Dani. Boa semana, bom início de semana para nós. Força!